Antes que o sol toque os pátios de mármore, há olhos que se abrem no escuro. Mas não por vontade, por obrigação. Há mulheres que acordam antes da luz. E mesmo assim, vivem nas sombras. Já imaginou despertar todos os dias sem direito a um pensamento seu? Sem poder escolher o que vestir, para onde olhar, o que sentir? É assim que começa o dia de uma concubina no harém otomano. E hoje, você não vai apenas ouvir essa história. Vai vivê-la. Se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, as histórias que ninguém teve coragem de contar ganham voz. Prometo te levar por um caminho que poucos conhecem. O lado esquecido do luxo. Não o ouro, não o poder, mas a dor invisível por trás dos véus e das paredes altas. Porque enquanto os impérios registravam seus triunfos, as mulheres do harém eram apagadas da história. Mas elas estavam lá. E uma delas está prestes a te guiar. O primeiro som que ela escuta não é de pássaros. É o arrastar de panos. Camas sendo desfeitas com pressa. Passos apressados no corredor. Mas ali, no canto da alcova, ela permanece imóvel por alguns segundos. Não por preguiça, mas porque ainda precisa lembrar quem é. Ou melhor, quem a fizeram ser. O corpo levanta. A alma fica onde está. Ela não fala, nem consigo mesma. No harém, o silêncio é mais seguro que qualquer oração. A água gelada no rosto serve tanto para despertar quanto para apagar sonhos. A cada respiração, ela se desfaz de qualquer lembrança que possa a enfraquecer. É cedo demais para chorar, e tarde demais para fugir. A luz que entra pela fresta da janela é fraca, dourada, mas parece zombar dela. Enquanto o mundo lá fora desperta com promessas, ela apenas repete. Repetir. Esse é o verbo da sobrevivência no harém. Repetir os gestos. Repetir os sorrisos. Repetir o medo. Ela veste as roupas que outras escolheram. E calça os sapatos de quem não anda mais com os próprios pés. As outras concubinas começam a se mover pelos corredores. Há cochichos, mas não há amizade. Todas estão presas no mesmo lugar, mas não se confiam. A rivalidade é silenciosa e afiada. E ela sabe, qualquer passo em falso pode custar caro. Até mesmo um olhar no momento errado. Ela caminha até o espelho e ali está o rosto que precisa vestir. Não o seu, mas o que esperam ver. Bochechas levemente coradas com pó, olhos delineados como serpentes, beleza moldada para agradar, nunca para expressar. Ela se olha, mas não se reconhece, e por um segundo, deseja não ser vista. Mas nesse harém, o pior não é ser esquecida, é ser escolhida, porque a escolha não traz honra, traz medo. Medo do toque, medo do destino, medo da solidão que virá depois. A escolha é como um veredicto. Você é desejável e descartável. E ela sabe que hoje pode ser o seu dia. O dia em que será lembrada, apenas para ser usada. E então, a porta range. Uma guardiã entra em silêncio, deixando um olhar demorado sobre ela. Não há palavras, não há explicações. Só um aceno. E naquele gesto, ela entende. Foi escolhida. O dia ainda nem começou. E já não há mais volta. Comenta aqui se isso te despertou. Se você sentiu que estava ali, dentro daquele quarto. A sua presença aqui dá voz a quem nunca teve. O corredor parece mais longo do que o normal. Cada passo ecoa como um tambor dentro do peito dela. Duas guardiãs a acompanham, uma à frente e outra atrás. Não como proteção, mas como limites. Ela sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Já viu outras voltarem com o olhar quebrado. Mas hoje é sua vez. E o que mais dói é que ninguém a perguntou se queria. Porque ninguém quer saber o que deseja uma concubina. Ao entrar na câmara de preparação, o mundo se torna outro. Ali, há vapores perfumados, almíscar no ar, bálsamos que escondem o cheiro do medo. Roupas são retiradas com delicadeza por mãos que não perguntam nada. Não há violência física, mas a alma é arrancada com elegância. Ela está nua, mas não se sente exposta. Sente-se removida. Como se não houvesse mais ninguém ali dentro daquele corpo. Espelhos cercam a sala como juízes silenciosos. Ela se vê de todos os ângulos, mas não enxerga a si mesma. A imagem reflete o que o sultão verá.
curvas, pele, fragilidade. Mas nada mostra o que ela sente. Pavor, desconexão, asfixia. Já não sabe se odeia o próprio corpo, ou se apenas parou de habitá-lo. A mente se distancia para sobreviver ao que o corpo será forçado a viver. Ela se lembra da infância, num vilarejo com cheiro de figos e terra molhada. Lá, corria livre, descalça, rindo de coisas simples. Hoje, o chão é frio, o riso é proibido, e seu corpo vale mais do que sua história. Ninguém quer saber de onde ela veio, do que tem medo, do que sonha. Tudo o que importa é que ela esteja pronta. Pronta para ser desejada, mas nunca amada. Colocam nela um vestido de seda fina, quase transparente. Os cabelos são perfumados, os lábios tingidos de vermelho queimado. Ela parece uma deusa. Mas por dentro, se sente um cadáver arrumado para a cerimônia. Cada detalhe é pensado para provocar desejo. Mas ninguém pensa na dor que esse desejo carrega. Porque desejo, ali, é sentença. Ela tenta lembrar da própria voz, mas não sabe mais como soa. Tudo é sussurro, tudo é contenção. Até mesmo os suspiros são ensaiados. O corpo se move como ensinaram. Sedutor, dócil, obediente. Mas dentro dele há uma prisão. E a chave nunca foi dela. Na porta da sala do sultão, ela espera. O coração pulsa como se quisesse escapar do peito. Mas não há para onde correr. Seu corpo já não lhe pertence. Nem sua vontade, nem sua história. Apenas um momento. E nem ele será seu. Alguém toca seu ombro. A ordem silenciosa. Entrar. Ela respira fundo, mais por instinto do que por fé. E naquele segundo, se despede de si mesma. Porque sabe, ao atravessar aquela porta, algo morrerá. Talvez a inocência, talvez a esperança, ou talvez tudo de uma vez. No fundo da sala, o sultão aguarda, envolto em penumbra e ouro. Ele não se levanta, não a cumprimenta, apenas observa. Ela sente o olhar como lâminas frias atravessando a pele. Não há conversa, não há tempo. O espetáculo começa, e o corpo dela é o palco. Mas quem aplaude? Nunca escuta os gritos silenciosos da atriz. A seda se move com leveza quando ela caminha, mas o peso que carrega nos ombros é invisível. Pelos corredores do palácio, tudo brilha. Colunas douradas, candelabros de cristal, tapeçarias importadas. Parece um paraíso, mas só para quem não mora ali. Ela não vê beleza. Vê grades esculpidas com esmero. Até o cheiro do lugar é fabricado. Incensos raros, flor de laranjeira, canela. Mas nada consegue disfarçar o cheiro real, o da clausura. Cada pulseira em seu pulso conta uma mentira. São feitas de ouro, cravejadas de pedras raras, e deveriam significar prestígio. Mas para ela, representam apenas algemas envernizadas. Quanto mais adornada, mais o império parece dizer: você não é sua. O luxo não liberta. Ele anestesia. Transforma a dor em decoração. Ela cruza o salão principal como uma sombra entre brilhos. Homens a observam de longe, sem falar. Mulheres a medem com os olhos, como se pudessem decifrar seu destino. Mas ninguém enxerga o que há por trás dos véus. Aquela concubina poderia ser qualquer uma. Porque ali, nenhuma mulher tem nome. Só função. O sultão não pergunta. Ele exige, e o palácio inteiro se move para satisfazê-lo. Não importa se ela está ferida, se está sangrando, se chorou a noite inteira. Se ele a quiser, ela deve sorrir. E sorrir como se fosse o ápice de sua existência. Mesmo que tudo dentro dela esteja em ruínas. Ela tenta encontrar algum pedaço de humanidade entre os objetos que a cercam. Mas os espelhos mentem. Os perfumes enganam. E os olhos de todos parecem treinados para não ver. Ela entende então que o harém não é feito só de muros. É feito de pactos silenciosos, de olhares desviados. É feito de cumplicidade com a dor alheia. Em um canto do salão, há uma pequena caixa dourada. Ela a abre e vê joias que nunca usou. São reservadas para ocasiões especiais, como se seu corpo tivesse níveis de valor. O mais cruel é perceber que quanto mais bela estiver, mais sofrimento a espera. Porque ali, beleza é só outra forma de punição.
Ela fecha os olhos por um momento. Tenta lembrar de algo que seja só dela. Mas tudo foi tomado. A infância, a voz, o direito de dizer não. Tudo se perdeu quando entrou naquele harém pela primeira vez. E agora, tudo que resta é esse corpo enfeitado, pronto para ser entregue, mais uma vez. Do lado de fora, o som das fontes acalma o mundo. Mas dentro dela, tudo grita. A ansiedade se mistura ao perfume doce. O cheiro do ouro agora dá enjoo, porque ela entende. Não é rica. É prisioneira de luxo. Na porta do quarto do sultão, os guardas a aguardam. Ela respira fundo, tentando manter as mãos firmes. Mas o coração lateja nos dedos. Mais uma noite. Mais um ritual. Mais um pedaço dela prestes a morrer. Ninguém a reconhecerá amanhã. Nem ela mesma. Ela não está sozinha. Outras concubinas circulam pelos corredores vestidas com os mesmos tecidos, perfumadas com os mesmos olhos. Mas não se olham como irmãs. Se olham como ameaças. Ali, o afeto é um luxo perigoso, e a confiança, um erro fatal. Cada mulher sabe, não há espaço para todas brilharem. Só uma será lembrada. As outras desaparecerão lentamente. Elas sorriem, mas com os dentes cerrados. Oferecem elogios disfarçados de veneno e gestos corteses com intenções letais. Ali, ser bonita demais é risco. Ser discreta demais é invisibilidade. É preciso encontrar um ponto cego, um equilíbrio entre o desejo do sultão e o ódio das outras. Mas ela está cansada de equilibrar. Está cansada de existir por um fio. Na noite anterior, uma concubina foi vista chorando no jardim. Hoje, não está mais lá. Ninguém pergunta. O silêncio é a forma mais eficaz de manter o harém funcionando. Sumiços não são comentados, só absorvidos, como se o desaparecimento fosse parte do contrato. Uma punição implícita por sonhar demais. E agora ela é o alvo. As outras percebem que foi escolhida. Os olhares mudam, as palavras somem. O ambiente fica denso, como se o ar tivesse peso. Ninguém precisa dizer nada. O ódio é líquido e invisível, escorrendo pelas paredes. Algumas oferecem ajuda, com sorrisos suaves. Mas ela aprendeu. Gentileza demais ali. Significa traição iminente. Durante o banho ritual, percebe que seu pente desapareceu. Uma brincadeira cruel? Uma provocação silenciosa? Talvez nada. Talvez tudo. Mas nesse mundo, os detalhes matam. Um acessório perdido pode significar um desrespeito às regras do ritual. E isso pode levá-la à punição. Ela finge não perceber. Aprendeu a não reagir. Reagir é o que esperam. É o que pode colocá-la em desvantagem. Sua força está em parecer fraca. Seu poder é parecer inofensiva. Mas por dentro, começa a ferver. Uma das mais antigas do harém se aproxima. Sussurra em seu ouvido. Cuidado com o que brilha demais. E depois se afasta, como se nada tivesse acontecido. Aquela mulher já foi o centro de tudo. Hoje é só sombra. E vê nela o reflexo do próprio passado. O que começa com beleza, termina com esquecimento. Ao longo do dia, outras armadilhas sutis se revelam. Uma joia trocada, uma informação distorcida, um bilhete estranho deixado em sua almofada. Tudo para desestabilizá-la antes da noite. Ela percebe o jogo, sabe que está dentro de uma arena. Mas nesta guerra não há sangue, só cortes invisíveis que sangram por dentro. Quando se deita por instantes para descansar, a mente não encontra paz. Revê rostos, palavras, suspeitas. Até mesmo o próprio reflexo aparece trair. Será que já enlouqueceu? Ou será que esse lugar é feito para enlouquecer mulheres lentamente? Uma prisão que suga a alma, um dia de cada vez. No fim da tarde, o céu fica cor de vinho. E ela sabe, a escolha foi feita. Hoje, mais uma vez, será levada até o sultão. Mas dessa vez, não vai apenas sobreviver. Vai observar. Vai guardar tudo. Porque dentro dela, algo começou a despertar. O sol já se escondeu. Mas no harém, a noite nunca traz descanso. Ela está de pé, imóvel, como uma peça que aguarda ser posicionada no tabuleiro. Duas figuras se aproximam, eunucos silenciosos, com expressões de pedra. Eles não a tocam, apenas indicam o caminho com um gesto curto. Ela entende.
chegou a hora. E o coração começa a desacelerar, como quem se prepara para morrer. A travessia até os aposentos do sultão é lenta, quase cerimonial. Os corredores parecem ainda mais longos, mais escuros, mais frios. Cada passo ecoa não no chão, mas dentro dela, como se o som dos próprios pés fosse uma contagem regressiva. Ela caminha sem olhar para os lados. Já não busca saídas, só sobrevida. Paredes adornadas com tapeçarias vermelhas e azuis escondem ecos de outras mulheres. Ali, todas passaram. Ali, todas deixaram algo de si para trás. Ela sente que pisa sobre histórias apagadas, lágrimas secas, suspiros engolidos. E começa a se perguntar se algum dia seu nome será lembrado. Ou se, como tantas outras, será esquecida com a mesma facilidade com que foi escolhida. Porque no harém, o esquecimento é tão rápido quanto o desejo. Do lado de fora, o mundo dorme em paz. Dentro do palácio, o tempo para. Os guardas não falam, os servos não respiram alto. Tudo gira em torno da vontade de um único homem. Um homem que ela não escolheu, mas que tem o poder de definir o que ela será no dia seguinte. Ela se pergunta o que ele vê nelas. Não os rostos, não os corpos, mas o que enxerga de verdade. Será que vê humanidade? Ou apenas variações de prazer? Será que já sentiu culpa, remorso? Ou será que aprendeu a ignorar o que não grita? Afinal, ali ninguém grita. À medida que se aproxima da grande porta dourada, a respiração se torna um fardo. Não por nervosismo, mas por antecipação do vazio. Ela não espera carinho, nem violência. O que mais a destrói é justamente a neutralidade. Ser tocada com indiferença, como se nem sua dor fosse especial. Um dos eunucos bate a porta com o punho fechado. Do outro lado, a voz grave do sultão ressoa como trovão abafado. Pode entrar. Ela dá um passo, depois outro, e com o terceiro, deixa algo para trás. Talvez a última parte do que restava de si. O chão é de mármore escuro, refletindo as luzes suaves das velas. O cheiro é intenso. Âmbar, tabaco, algo que queima os sentidos. O sultão está ali, sentado, vestindo ouro e silêncio. Ele a observa como quem avalia uma mercadoria recém-chegada. Ela não desvia o olhar. Não por coragem, mas por ausência de escolha. Ele não diz olá, não pergunta seu nome. Apenas estende a mão e espera que ela se aproxime. Tudo já está decidido. Não há palavras, só gestos. E ela aprendeu a decifrar cada um, porque ali, o corpo fala, e a alma escuta em silêncio. Quando finalmente cruza a última distância, ela não sente medo. Sente vazio, como se fosse um espírito prestes a entrar em um corpo alheio. E talvez seja isso que acontece todas as noites. Ela sai de si, observa de fora, e só retorna quando tudo termina. Mas hoje, algo dentro dela promete não voltar igual. Ela está diante dele, mas não como mulher, como objeto exposto, moldado para agradar, pronto para ser testado. O sultão observa com calma cruel, como quem contempla uma obra antes de destruí-la. Não pergunta seu nome, não quer saber sua história, quer apenas ver se vale a pena abrir mão de outra por ela. O silêncio entre eles é mais violento que qualquer grito. Ela sente o olhar dele como lâminas percorrendo a pele. Avalia seu corpo, mede cada traço com olhos experientes, mas não enxerga a dor. Não percebe o tremor escondido sob a seda. Ele não vê a mulher, vê a função. E esse é o momento em que ela desaparece por dentro. Ele faz um gesto com os dedos. Ela se aproxima, treinada para obedecer sem hesitar. O medo já não se manifesta em tremores. Ele se tornou parte da postura, da respiração contida. Tudo em seu corpo foi ensinado. O ritmo do andar, a inclinação da cabeça, a doçura forçada na voz que ela não vai usar. Ela se entrega sem palavras, porque sabe que palavras não a salvariam. O sultão toca seu rosto com a ponta dos dedos. É um toque leve, quase delicado, mas o efeito é devastador. É ali que ela entende. Não há escapatória emocional. Mesmo sem violência, aquilo a atravessa como uma espada invisível. Porque não é sobre dor física, é sobre o que morre sem fazer barulho. Ela finge não estar ali, finge ser outra. Um corpo vazio, uma lembrança distante.
Viaja para algum lugar da memória onde ainda era criança, onde a água do rio era gelada e doce. Mas o corpo permanece, obedecendo, cumprindo o destino que lhe foi imposto, com os olhos abertos, mas a alma trancada. O ritual é longo, sem pressa. Cada gesto dele é repetido, quase ensaiado. Não é sobre ela. Nunca foi. É sobre o poder dele, sobre como ele se reafirma usando outras peles. Ela sente cada segundo como uma eternidade, mas não grita, porque ali o silêncio é o único escudo. No meio do ato, algo quebra dentro dela. Não é o corpo. É a última ilusão. A ilusão de que um dia alguém a veria como pessoa. Não vai acontecer. Não ali. E com esse rompimento, vem a frieza. A proteção final. Quando tudo termina, ele se levanta sem olhar para trás. Não diz nada. Não agradece. Não manda servas. Ela se levanta sozinha, com as pernas trêmulas e o cheiro dele grudado na pele. Caminha até a porta em silêncio, sem saber se foi boa o suficiente para ser lembrada, ou medíocre o bastante para ser ignorada. Mas ali, qualquer escolha ainda é sentença. No corredor, a escuridão a recebe com mais honestidade do que o quarto dourado. Ali, pelo menos, ela sabe onde está. No fundo. No fundo da hierarquia, no fundo do afeto, no fundo do esquecimento. E mesmo assim, caminha. Porque é isso que se faz no harém. Sobrevive-se. Ao fechar a porta atrás de si, ela percebe. Não voltou igual. Perdeu algo. Algo que não tem nome. Talvez a fé. Talvez a esperança. Talvez só mais um pedaço da alma. E com esse vazio, ela caminha de volta pelos corredores silenciosos, carregando a lembrança que ninguém verá. E o toque de um homem que já a esqueceu, mas que ela jamais poderá esquecer. Ela atravessa o corredor como quem volta de uma guerra, mas ninguém a espera. Não há consolo, nem perguntas, nem mãos estendidas. O que aconteceu ali dentro pertence só a ela. E mesmo isso está em disputa. O corpo ainda sente, mas a mente recua. É como acordar de um sonho ruim, mas continuar presa nele. O perfume dele ainda impregna sua pele. Mistura-se ao seu, ao suor contido, ao medo enraizado. Ela tenta não sentir, mas o cheiro é persistente. É como se sua presença ainda a rondasse, mesmo com a porta trancada. Ela não foi tocada apenas por um homem. Foi marcada por um sistema inteiro. Quando chega de volta aos aposentos, as outras já a observam. Não dizem nada, só olham. Com pena, com desprezo, com inveja. Cada uma sente algo. E tudo isso recai sobre ela como uma neblina espessa. Ela passa por entre elas sem abaixar os olhos. Mas por dentro, está em pedaços. Deita-se no colchão fino que a espera no canto do quarto. Ali não há lençóis de cetim. Só um pano áspero, gasto, que absorve lágrimas silenciosas. Mas hoje, ela não chora. Não por força, mas porque já chorou tanto que secou. E o que restou foi uma quietude que assusta. Ela vira o rosto para a parede. O quarto é escuro, mas não o suficiente para esconder tudo. Consegue ver as silhuetas das outras, deitadas, inquietas. Sabe que uma delas pode ser a próxima. E sabe também que todas, de alguma forma, já passaram por isso. E mesmo assim, nenhuma se aproxima. Uma lembrança insiste em voltar. Não da infância, nem do lar perdido, mas do próprio corpo. De como ele costumava responder com vida, correr, rir, dançar. Agora, ele apenas obedece. Faz o que mandam, sem protesto. E isso a destrói mais do que qualquer dor. Lá fora, o som de uma flauta toca alguma melodia esquecida. Ela escuta com atenção. É suave, quase melancólica, como se o instrumento também chorasse por dentro. Por um instante, ela fecha os olhos e finge que está em outro lugar, em um campo aberto. Em uma noite fria, mas livre. Mas quando abre os olhos, o teto ainda é o mesmo. Ela se senta na penumbra, abraçando os joelhos. A madrugada avança, e o sono não chega, porque o cansaço dela não é físico, é existencial. Está cansada de ser olhada sem ser vista, tocada sem ser sentida, vivida sem ser lembrada. Uma das concubinas mais velhas passa por ela e para por um instante. Olha em seus olhos como quem já viu aquilo antes.
e sussurra apenas uma frase: "Você volta, mas nunca inteira." Depois continua seu caminho, desaparecendo na escuridão do corredor. E naquele momento, a frase se transforma em verdade. Ela entende. A solidão do harém não é ausência de pessoas, é ausência de si mesma. Mas algo dentro dela ainda pulsa, quase imperceptível. Não é raiva, nem esperança. É apenas um fio tênue de consciência, de que isso não pode ser tudo. Talvez um dia ela ainda consiga se ouvir de novo. Talvez consiga resgatar o que foi silenciado. Mas por agora, resta sobreviver mais uma noite. A noite passa devagar. Não há estrelas visíveis da pequena janela em sua cela dourada. Mas ela não precisa do céu para saber que o tempo está correndo. Ali, cada segundo é um desgaste lento, uma erosão da alma. E enquanto o corpo tenta descansar, a mente ainda caminha. Por lembranças, por traumas, por corredores vazios. Até que um som inesperado quebra o silêncio. Uma voz rouca, baixa, sussurrada, chama por ela na escuridão. Não um chamado, mas um convite. É uma das concubinas mais velhas. Quase sempre esquecida, quase sempre ignorada. Ninguém sabe seu nome. Alguns dizem que ela está ali desde o último sultão. Outros dizem que ela ficou louca. Mas todos a temem, porque ela carrega segredos. A velha senta-se ao lado dela com lentidão. Traz nas mãos um pedaço de tecido velho, enrolado como se fosse um tesouro. Desdobra-o, revelando pedaços de pergaminho, manchas de tinta e palavras apagadas. Histórias que não foram contadas, diz. Memórias que ninguém quis ouvir. E então começa a falar. Fala de mulheres que enlouqueceram olhando para as paredes do harém. De outras que se jogaram nos espelhos, tentando quebrar o reflexo. Fala de vozes que ainda ecoam nos banhos noturnos, de nomes riscados nos pilares de mármore. Diz que há mais dor entre aquelas paredes do que o império jamais admitiria. E que o luxo é só maquiagem para o desespero. Porque ali, todas foram esquecidas. Até mesmo as preferidas. Ela ouve sem interromper, sente a garganta apertar, os olhos arderem. Mas não por tristeza, por reconhecimento. Cada história parece uma parte dela mesma, espalhada em diferentes corpos. E pela primeira vez, ela não se sente sozinha. Sente-se parte de uma linhagem silenciosa. A velha fala com raiva, mas também com ternura. Não tenta ensinar. Apenas revela. Diz que não há escapatória real, mas há resistência. Mesmo que seja interna. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que tudo continue igual por fora. Algumas de nós morreram por dentro no primeiro toque. Outras demoraram anos. Mas todas, em algum momento, deixaram de existir. Ela ouve essas palavras como um espelho que finalmente reflete o que sente. Uma dor antiga, que não era só sua. Era herdada, repetida, silenciada. Se quiser continuar viva aqui dentro, diz a velha, apontando para o peito, vai precisar esquecer o que espera dos outros. E lembrar quem era antes de tudo isso. Ela tenta responder, mas a voz não sai. Está embargada, sufocada. Como se estivesse enterrada sob camadas de perfume, medo e obediência. A velha a abraça brevemente, com força inesperada. E antes de ir embora, deixa um pedaço de pergaminho dobrado em suas mãos. Escreve o que ainda lembra, mesmo que ninguém leia. Porque quando esquecemos, eles vencem. Ela segura o papel como se fosse fogo. E ali, uma semente de resistência germina. Pela primeira vez, ela entende que há mais ali do que submissão. Há uma rede invisível de vozes apagadas, mas ainda presentes. E que talvez, só talvez, ela possa ser a primeira a escrever o que viu, o que sentiu, o que sofreu, não por vingança, mas para não desaparecer completamente. Naquela madrugada, ela não dorme, não por insônia, mas por consciência. Há algo diferente em seu peito, um incômodo que não é medo, é raiva. Silenciosa, contida, sufocada, mas viva. Uma força estranha começa a crescer, devagar, como quem aprende a andar de novo. Não é revolta contra o sultão, é contra si mesma, contra o tempo que passou calada, contra o jeito como aceitou, contra o sorriso que forçou,
os gestos que repetiu, a esperança que traiu. Ela percebe que não foi apenas vítima, foi também cúmplice, porque em algum momento passou a acreditar que merecia. Senta-se na beira do colchão fino e observa as próprias mãos. Foram elas que o tocaram. Foram elas que tremeram. E agora estão firmes. Como se algo por dentro finalmente tivesse acordado. E não quer mais dormir. A primeira coisa que faz é esconder o pedaço de pergaminho. Não no lugar mais óbvio, mas entre as tábuas do chão, onde o pó se acumula e os olhos não procuram. Depois, respira fundo, pela primeira vez sem medo de fazer barulho. Se alguém acordar, vai ouvir. Mas ela não se importa, porque agora tem algo a perder. Enquanto o harém ainda dorme, ela começa a lembrar de tudo que tentou esquecer. A casa em que nasceu. A mãe que cantava mesmo nos dias difíceis. O cheiro da chuva nas roupas estendidas. O gosto de liberdade que nunca entendeu até perder. Tudo isso volta como um grito, abafado, mas real. Ela não vai fugir. Ainda não. Mas começa a arquitetar uma forma de não morrer por dentro. Talvez seja escrevendo. Talvez seja observando. Talvez seja se recusando a entregar a alma junto com o corpo. Ela não sabe como, mas sabe que precisa manter algo intacto. O ódio não é contra o sultão. É contra o sistema que o sustenta. Contra as mulheres que repetem a violência entre si. Contra os guardas que fingem não ver. Contra o luxo que mascara as grades. E principalmente, contra o silêncio. A rebelião que nasce dentro dela não tem bandeira, nem aliados. É sutil, invisível, mas constante. Toda vez que sorri, decide o quanto de verdade aquele sorriso carrega. Toda vez que é tocada, decide onde estará sua mente. E toda vez que respira, escolhe seguir viva, não inteira, mas consciente. O harém ainda é o mesmo. As paredes, os corredores, os sussurros, tudo permanece. Mas ela não é mais a mesma. Algo foi rompido por dentro. E a partir daqui, ela não será só mais uma. Será a mulher que ousou sentir raiva e não a escondeu. O dia começa com a mesma rotina de sempre. Vozes abafadas, rituais de limpeza, véus ajustados. Mas dentro dela, tudo mudou. Agora, cada gesto tem peso. Cada olhar é um jogo. E foi justamente num desses olhares que tudo começou. Um dos guardas a observou. Não como o sultão. Como o homem, ela fingiu não perceber, mas a intensidade do olhar dele atravessou o ar como um sussurro. Nos dias seguintes, ele repetiu o gesto. Sempre de longe, sempre rápido demais. Mas não era vulgaridade, era algo mais contido. Quase respeito. Ela deveria ter ignorado. Deveria ter evitado cruzar o caminho dele. Mas uma parte dela, a parte que ainda desejava ser vista, cedeu. E então, certa tarde, encontrou algo sob sua almofada. Um pedaço de tecido bordado, simples, discreto. E costurado no verso, uma mensagem curta. Me encontre ao entardecer. Jardim interno, sozinha. O coração disparou. As mãos tremiam. Ela olhou para os lados, esperando algum riso, uma armadilha, um flagra. Mas ninguém viu. Era real. E pela primeira vez em muito tempo, ela teve uma escolha. O jardim interno era o lugar onde as concubinas iam chorar escondidas. Onde os gritos se tornavam soluços sob as árvores. Ela foi até lá como quem caminha para o abismo. Mas em vez da queda, encontrou silêncio. E ele, de pé, esperando. Não se tocaram de imediato. Ficaram frente a frente, imóveis. Como se o tempo tivesse parado para permitir aquele instante. Ela esperava um pedido, uma confissão, um gesto ousado. Mas ele apenas disse: eu sei que você não escolheu estar aqui. Ela não respondeu. Não sabia o que dizer. Foi a primeira vez que ouviu aquilo em voz alta. E foi como abrir uma ferida que ela mesma ignorava. Ele se aproximou com calma, sem pressa, como se respeitasse o tempo dela. E quando tocou sua mão, ela não sentiu medo, sentiu calor. Foi ali, naquele toque leve, que ela entendeu a gravidade do que estava acontecendo. Não era apenas desejo, era uma ameaça ao sistema inteiro. Ali,
Dois seres humanos ousavam existir sem permissão. E isso era a maior das rebeliões, porque amar no harém era crime, sentir era traição. Antes de se afastar, ele murmurou: "Se quiser, volto amanhã." Ela ficou ali, parada, sentindo o peso de um novo dilema. Pela primeira vez, havia uma porta entreaberta, mas atravessá-la significava risco, talvez punição, talvez morte, mas também, talvez liberdade. Ela voltou para os aposentos como quem carrega um segredo proibido no ventre. Dessa vez, o silêncio era cúmplice, e o medo já não era o mesmo, não por estar ausente, mas por não ser mais dono dela. Agora, ela pertencia a uma ideia, a de que ainda pode escolher. Ela esperou o dia inteiro com o coração preso entre as costelas. O que sentia não era paixão, era fome. Fome de ser tocada sem ser usada. Fome de existir sem ser moldada. Fome de voltar a ser alguém, nem que fosse por um instante. Ao entardecer, as sombras do jardim se alongaram como braços protetores. Ela saiu em silêncio, pés descalços, passos leves como promessas. Não levou joias, nem véu. Levava apenas o corpo e o risco. O mesmo risco que agora corria em cada veia como uma corrente elétrica. E quando o viu, soube que era tarde demais para voltar atrás. Ele a esperava sob a árvore mais antiga do jardim. O tronco retorcido parecia um velho guardião das histórias não contadas. Ela parou diante dele, o olhar fixo, o medo ainda ali. Mas não o medo de ser punida. Era o medo de ser tocada, e gostar, e se perder. Ele não perguntou nada. Apenas se aproximou devagar, com uma gentileza que ela não lembrava mais que existia. Colocou a mão em seu rosto, mas não apressou nada. Esperou, como quem reconhece a dor e oferece espaço para ela respirar. E então, a beijou. Não foi um beijo como os que ela conhecia. Não foi posse, nem domínio. Foi ternura. Foi silêncio em forma de gesto. Foi como se por alguns segundos o tempo se desfez, e com ele, as correntes. Ela fechou os olhos e permitiu que o mundo sumisse. Pela primeira vez, se entregou sem desaparecer. Depois disso, sentaram-se lado a lado sem falar. Compartilharam o calor da pele, o perfume da noite, a paz provisória. Ela sabia que aquele momento era um crime, que se fossem vistos, a punição seria certa. Mas ali, entre as árvores, ela experimentava um tipo raro de liberdade, a de ser escolhida por si mesma. Ele tocou sua mão como se dissesse: "Você ainda está viva." E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. A raiva deu lugar à delicadeza, o ódio ao toque, a solidão a um silêncio dividido. E isso era quase sagrado. Mas quando a noite caiu por completo, o feitiço precisou se desfazer. Ele a ajudou a levantar, beijou sua testa e sumiu na escuridão. Ela voltou como quem carrega uma joia no peito, mas sabia, aquilo não ficaria em segredo por muito tempo. Porque no harém, tudo vaza, até o que a alma tenta esconder. Ela se deitou em silêncio naquela noite, mas não chorou, nem de medo, nem de culpa. Dormiu com um leve sorriso nos lábios, não porque estava segura, mas porque, por fim, sentiu o gosto do impossível. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. Os rituais, os murmúrios, o som da água nos pátios internos. Mas ela sentia, no ar, no olhar das outras, no silêncio dos corredores, que algo havia mudado. Como se os muros do harém soubessem. Como se o palácio tivesse olhos próprios. Durante o banho, nenhuma das concubinas falou com ela. Nem sequer trocaram olhares. Era como se já tivessem sido instruídas. Ou pior, como se soubessem o que acontece com quem ousa sentir. O isolamento não começou com grades. Começou com a ausência. Na hora das vestes, ninguém lhe trouxe as roupas costumeiras. Em vez disso, uma túnica simples, sem cor, sem adorno. Ela entendeu. Ali, símbolos são sentenças. E aquela roupa era o anúncio de sua nova condição, a de alguém apagada antes mesmo de ser julgada. Dois eunucos se aproximaram em silêncio. Não com violência, com delicadeza cirúrgica.
Eles não a empurraram, apenas a conduziram. Não disseram para onde iriam, mas ela já sabia. O exílio interno, o destino de quem quebra as regras sem fazer barulho. Caminhou pelos corredores com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade. Sabia que não haveria audiência, nem explicação, nem defesa. Sua culpa era amar. E o harém não perdoa quem lembra que tem coração. A punição não seria a morte, seria a dissolução. Foi levada a uma ala esquecida do palácio. Paredes descascadas, cortinas empoeiradas, silêncio espesso. Ali viviam as descartadas, concubinas que já foram desejadas e depois apagadas. E agora, ela era uma delas, uma sombra entre sombras. O quarto era pequeno, frio, sem janelas. A cama, dura. A comida, pouca. Mas o mais cruel era o silêncio. Não o que vinha de fora, mas o que crescia dentro dela. O silêncio de quem sabe que foi esquecida antes de ser lembrada. Não chorou, não gritou. Apenas sentou-se no chão e tentou entender onde tudo havia começado. Talvez naquele beijo, talvez muito antes. Mas ali, sozinha, ela teve certeza. O sistema não precisava matá-la para vencê-la. Só precisava isolá-la. Passaram-se dias, talvez semanas, sem notícias dele, sem rumores, sem bilhetes, sem promessas. Aos poucos, ela entendeu a estratégia. Apagar sem violência, sem sangue. Transformar sua existência em silêncio. E o silêncio em esquecimento. Mas mesmo ali, entre paredes mortas, ela sentia algo estranho. Não raiva, não dor, mas uma paz perversa. A certeza de que, por um instante, viveu algo verdadeiro. E talvez isso fosse mais perigoso que qualquer arma. Porque agora, ela sabia. Sabia o que o harém mais teme. Mulheres que lembram o que sentiram. Os dias passaram sem nome, sem rosto, sem contagem. Ela já não sabia se era manhã ou tarde. Ali, o tempo era um animal adormecido, e o esquecimento, seu alimento. Mas o que deveria ser punição, começou a parecer refúgio, porque pela primeira vez ela não era tocada, nem olhada, nem desejada. As mulheres daquele lugar não falavam muito. Tinham rostos marcados, olhares vazios, corpos lentos. Viviam em silêncio, como espectros presos entre o passado e o agora. Mas havia uma estranha calma naquela ala esquecida. Uma paz amarga, sim, mas ainda assim, paz. Porque ninguém esperava mais nada delas. Ela começou a observar os gestos, os rituais, os pequenos hábitos. Algumas bordavam em silêncio. Outras escreviam frases nas paredes com carvão escondido. E algumas apenas olhavam para o vazio, como se enxergassem outro mundo. Ninguém ali queria fugir. Queriam apenas lembrar que existiam. Foi numa noite de chuva que entendeu. Aquilo era uma segunda chance. Não para voltar ao que era, mas para recomeçar dentro de si. Sem véus, sem perfumes, sem papéis. Apenas como mulher. Uma mulher com cicatrizes e memórias. Ela passou a caminhar pelo pátio interior daquela ala como quem respira pela primeira vez. O céu era visível ali. Uma fresta apenas, mas suficiente. E foi sob aquele fragmento de céu que ela sentou para escrever. Escreveu tudo. O beijo, o toque, a sentença, o vazio. Com palavras duras, confusas, doloridas, mas palavras que pertenciam a ela. As outras começaram a perceber. Aos poucos, uma se aproximava, depois outra. Liam seus trechos com olhos úmidos. Não diziam nada, mas assentiam em silêncio. Porque ali, entre frases escondidas e histórias soterradas, estava o que elas também não sabiam dizer. Ela já não queria ser lembrada pelo sultão, nem pela corte, nem pela história oficial. Queria apenas ser lembrada por quem viveu o mesmo. Por quem viu o luxo virar cela. E o corpo virar campo de batalha. Queria que sua dor servisse de espelho. As guardas não se importavam com o que escreviam. Achavam que era passatempo de doidas. Mas elas sabiam. Estavam documentando o que ninguém ousou contar. O harém esquecido agora era um arquivo vivo. Um templo silencioso de verdades soterradas. E isso era revolução. Ali, entre os escombros da memória, ela encontrou algo que nunca teve.
a certeza de que era mais do que um corpo, mais do que um nome apagado, mais do que uma concubina descartada. Ela era um fio de continuidade e, no silêncio, uma semente de lembrança. Ela começa com uma folha só. Escreve com carvão, com os dedos manchados, escondida no fim do pátio interno. Cada letra sai como se cortasse a pele. Não é poesia, não é beleza, é sobrevivência. O diário não tem capa, não tem título, nem assinatura. É um punhado de páginas costuradas com linha de cabelo, escondidas dentro da parede solta ao lado do lavatório. Ali, entre tijolos gastos e umidade, nasce um testemunho que ninguém pediu, mas que um dia alguém vai precisar. Porque o que não é dito apodrece por dentro. Ela escreve tudo, sem censura, sem floreios. Escreve sobre o primeiro toque, sobre o beijo, sobre o medo que sentiu antes e depois, sobre como não morreu, mas também não viveu. A cada nova noite, mais palavras se acumulam. As outras mulheres, antes silenciosas, começam a ditar lembranças. Uma fala de quando chegou ali com 13 anos. Outra descreve como perdeu um filho que ninguém soube que existiu. Cada história é um fio que costura feridas antigas. E o diário se torna um tecido de vozes apagadas. Ela não sabe se alguém vai encontrar aquilo, mas também não importa. O que importa é que está ali, que não foi levada embora pelo silêncio. Que existe um registro, um traço, uma impressão viva de tudo que foi varrido para debaixo dos tapetes dourados do Império. Ela deixou um rastro. Certa noite, escreve uma frase e para. Não quero ser lembrada como concubina. Quero ser lembrada como mulher que sentiu. E ali, naquela sentença, resume uma vida. Uma vida que o palácio tentou apagar, mas que ainda pulsa. Começa a ensinar as outras a escrever. Mesmo as que nunca seguraram carvão, porque agora elas entendem. Escrever não é só contar, é existir fora das paredes, é deixar que a memória escape antes que o esquecimento vença. É gritar sem abrir a boca. O diário cresce. Já não cabe mais onde estava. Ela o esconde em pedaços, distribuídos em várias fendas do harém esquecido, como se espalhasse sementes em solo infértil, sabendo que talvez nenhuma brote, mas certa de que a tentativa é por si só resistência. No fim de cada página, ela assina. Não com seu nome. Esse o Império tentou apagar, mas com um símbolo que só ela entende. Uma estrela pequena ao lado de um olho. O olho que viu. A estrela que guiou. E talvez um dia alguém também veja. Décadas se passaram. O Império caiu. As paredes do palácio foram esquecidas, cobertas de poeira, invadidas por eras e silêncio. Mas a história, a verdadeira história, ficou. Enterrada em pedras, costurada em rachaduras, guardada em frestas que o ouro não alcançou, esperando ser lida. Foi durante uma escavação silenciosa, feita por historiadores sem fama, que encontraram os primeiros fragmentos, palavras riscadas à mão, pedaços de carvão ainda presos entre os sulcos da parede. O que parecia rabisco era grito, o que parecia desordem era memória, e no meio de tudo, uma estrela e um olho. O arqueólogo que encontrou não entendeu de imediato, mas algo naquela escrita o tocou. Não era um relato político, nem uma carta diplomática. Era dor crua, era existência nua, era humano demais para ser ignorado. Mais páginas surgiram. Embaixo de tábuas soltas, entre pedras deslocadas, no fundo de vasos esquecidos. Um diário sem nome, escrito por mãos que não podiam ser vistas, mas que recusaram o apagamento. A mulher que escrevera tudo nunca foi encontrada. Mas ali, em cada palavra, estava viva. As páginas foram traduzidas, estudadas, publicadas. Mas o mais importante não foi o que revelaram sobre o harém. Foi o que revelaram sobre ela. Não era uma concubina. Era um farol enterrado em sombras. Hoje, seus escritos estão expostos em um museu silencioso, em uma sala pequena. Não há filas, não há flechas. Mas quem entra, sai transformado. Porque diante daquelas palavras, ninguém sai ileso. É como se ela ainda falasse, como se dissesse: eu estive aqui, eu senti, eu amei, eu sofri. E por mais que o Império tenha tentado me calar, minhas palavras sobreviveram.
Minhas lágrimas deixaram rastro. Minha dor construiu ponte. E agora, você sabe. Então, da próxima vez que alguém falar do luxo dos sultões, do esplendor dos palácios, da beleza dos haréns, lembre-se, havia sangue no perfume. Havia grades entre os bordados. Havia vozes sufocadas em cada parede. E uma delas, finalmente foi ouvida. Se isso fez sentido pra você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Porque enquanto alguém lembrar, ela ainda respira.